Doutor Átila, o governo teve uma nova derrota na votação do chamado marco temporal. Como é que o senhor avalia o desempenho que o governo tem alcançado nessa apresentação de propostas para votação no parlamento? No caso específico dessa legislação sobre o marco temporal, eu não me surpreendi com a derrota, porque, de fato, uma aprovação, uma vitória do governo aí traria uma instabilidade jurídica muito grande para o país. Mas uma consideração mais ampla, na qual nós podemos computar algumas outras derrotas do governo, me parece que há uma falta de foco, e que essa falta de foco vem de cima. O presidente viaja muito, coloca muita gente do governo para se ocupar de coisas que não são aquelas medidas mais estritamente necessárias. Em alguns casos até está mobilizado para ações contra os inimigos políticos ou adversários políticos, adversários que em alguns momentos são tratados como inimigos. Então há uma falta de foco. E essa falta de foco traz consequências, porque o Congresso que foi eleito não é majoritariamente um congresso de esquerda. Então há necessidade de um entendimento mais amplo. E essa postura mais geral do governo, ela o conduz a essa falta de foco e dificulta um pouco a interlocução, facilita um pouco o trabalho da oposição. Embora algumas das medidas derrotadas, elas foram derrotadas também porque elas não representam a visão majoritária dos que foram escolhidos para o Congresso. E aí há o risco de se entrar num jogo muito pesado de sedução de deputados por emendas e tudo mais, que é um jogo normal, distribuição de cargos, um jogo normal na política brasileira, mas que às vezes é praticado de uma forma que não ajuda, não coopera com o interesse público. Eu vejo uma grande falta de foco e uma falta também de um autocontrole, aquela virtude, uma encrátea, os gregos chamavam, que é um autocontrole, um controle das paixões, né? Isso parte da vida interior, mas se expressa exteriormente. Há, sem dúvida, uma facilidade muito grande do governo, em especial do presidente Lula, de se envolver com uma série de polêmicas que seriam dispensáveis no início de governo. Tem havido falha, doutor Átila, nessa articulação política, especialmente na Câmara, onde o governo tem tido mais derrotas? É claro que tem acontecido falhas, mas além dessas falhas, existe o fato de que a renovação da Câmara criou uma situação para o governo que é uma situação que exigiria muito mais interlocução do que no padrão normal de eleição. Os grupos que estavam mais próximos do ex-presidente Bolsonaro, eles tiveram uma vantagem eleitoral significativa para o parlamento. Então, haveria a necessidade de um maior empenho do governo e de uma maior disposição também de fazer concessões. Agora, essa atmosfera mais global, de CPIs e de confusão, né, e a postura também do governo e do presidente, eu não tenho nada contra a viagem internacional, mas o fato é que, com essas questões todas andando aqui, uma presença do próprio presidente, teoricamente, teria um fator positivo para ele. Mas o Napoleão dizia, quando o seu inimigo estiver errando, não vai atrapalhar, deixe-o continuar errando. Eu não sei se a oposição está raciocinando assim com o atual presidente, mas a lógica é essa. Nós não percebemos um foco. Ele está fazendo hoje uma reunião aí às pressas para tratar daquela medida provisória que disciplinou a criação dos ministérios e que é a estrutura fundamental do governo. Isso era para ter sido feito muito antes, bem antes, né, para dar tempo de costurar algum acordo. Há uma falta de foco, há uma leitura equivocada do nosso momento, a vitória, eventualmente questionada por alguns, mas a vitória, ela, na realidade, lucrou muito com aquela conflagração jurídico-midiática contra o governo anterior, e agora o foco precisaria ser a gestão e a estruturação do governo, e parece que não é. Há uma falta de foco combinado com uma articulação deficiente. Eu diria, nós já comentamos aqui que o Eunício já tinha falado sobre essa articulação deficiente, o próprio Zé Ayrton, que é uma figura importante aqui do PT, também já tinha dito que a articulação é deficiente. Há um aspecto que precisa ser entendido. Ela é deficiente porque você não pode querer lidar com as questões atuais com os parâmetros de 20 anos atrás. Primeiro, pela própria natureza do novo parlamento escolhido, que tem muita gente de centro-direita. Além disso, há um contexto assim, mais conflagrado de discussões, debates, de
há uma situação politicamente mais instável, o que requer um esforço ainda maior, que parece que essa perspectiva, essa necessidade não foi bem captada pelo governo. Doutor Átila, o presidente Lula, em particular, ele tem feito muitas declarações, tem desagradado, são declarações raivosas, que atingem também o parlamento. Além disso, recentemente teve esse jantar no Alvorada, ele chamou ministros do Supremo, não chamou o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado para um churrasco. Isso tem algum efeito nessas relações com o parlamento? Eu diria que essas coisas operam cumulativamente. Uma delas, considerada isoladamente, não define a situação, mas um conjunto delas articuladas gera uma atmosfera. Porque, imagine bem, a visita recente do Maduro, ela poderia ter sido um evento bem menos traumático para o governo se o Lula não tivesse elogiado tanto o Maduro, se ele não tivesse recebido o Maduro com tanta pompa e circunstância e minimizado os problemas atuais da Venezuela. Ele poderia simplesmente não ter falado nada, isso seria naturalmente criticado, mas teria uma repercussão muito menor. Ora, a Venezuela, segundo essas organizações internacionais, que são as mesmas que no período aqui brasileiro, o governo militar denunciava o governo daqui, as mesmas instituições nas quais a esquerda sempre se louvou para se defender da situação de vítima do autoritarismo, elas atestam que houve cerca de 8.000 execuções extrajudiciais na Venezuela nos últimos anos. Isso aí é algo astronomicamente maior do que o que houve aqui 50 anos atrás. A falta de percepção de que esse tipo de comportamento, de espontaneidade, pode contribuir para criar uma atmosfera desfavorável, ela acaba gerando uma situação que pode ser, num determinado momento, explosiva. É claro, consideradas isoladamente, essas coisas não têm um efeito, por exemplo, de derrubar o governo. Mas se de repente isso começa a se multiplicar, como está acontecendo, e permanece assim, o governo se fragiliza. Porque, inclusive, há uma situação inusitada aí com a imprensa. Pessoas ligadas ao staff do Maduro e ao GSI agrediram uma jornalista, e por mais que a mídia não queira dar uma dimensão muito grande a isso, mas acaba se divulgando no meio jornalístico e para além dele. E aí se criam situações, assim, por exemplo, aquele Gustavo Gaia, do PL de Goiás, está solicitando que a pessoa que fez isso, que ela responda aqui, que ela não volte para o país de origem. É claro que na Venezuela, esse tratamento dado a um jornalista não teria maiores implicações pela própria lógica de funcionamento de uma ditadura. Mas aqui a repercussão, embora a nossa situação seja uma situação juridicamente muito complicada, à medida que se desenvolve uma série de ações à margem da legalidade, mas nós não chegamos ainda ao ponto de uma situação dessa não ter repercussão nenhuma. Então aqui tem alguma repercussão, derruba o governo não, mas o conjunto dessas situações pode criar uma atmosfera que facilita o questionamento do governo. E a própria imprensa já começa a ficar assim, sem se opor radicalmente ao governo, mas querendo fazer uma média. Doutor Átila, a propósito, o presidente Lula também fez declarações que desagradaram aos americanos. Essas declarações em relação às políticas internacionais, bilaterais entre países, por exemplo, com os Estados Unidos, o presidente Lula, nessa direção, ele não está esticando demais a corda, não, doutor Átila? Sem dúvida, ele está esticando a corda, mas, em parte, esse esticamento de corda ele é proposital à medida que ele está tentando fazer um realinhamento geopolítico. Isso é um fator. A questão do Maduro é mais complexa. Por quê? Porque, do ponto de vista americano, o Maduro é um elemento do narcotráfico internacional. Então, há um mandato de prisão expedido contra ele. Então, é uma situação mais complexa. O Maduro não pode andar para todo canto, porque ele corre o risco de ser preso. Então, quando o presidente se coloca assim, de uma forma tão enfática e se perfila a ele de uma forma tão acrítica, isso pode trazer problemas para o país. E não nos esqueçamos que existe aquele general que era ligado ao Chaves, era o Carvajal, que está preso na Espanha, mas que deverá ser extraditado para os Estados Unidos, que alega que esse movimento do dinheiro do narcotráfico para favorecer político envolve vários políticos da América Latina. Segundo ele, envolve até os nossos políticos daqui. E que ele, oportunamente, apresentará as provas. É
uma situação complicada. Sem dúvida que esses contextos, essas pequenas rusgas, elas podem contribuir para formar uma atmosfera desfavorável ao governo. É claro que é imprudente estar falando essas coisas quase como um desabafo informalmente, porque o contexto atual é um contexto de uma certa luminosidade política no mundo todo. A espontaneidade ela pode ser perigosa, porque se pode dizer coisas que não estão devidamente avaliadas e criar situações de conflito que podem ser prejudicial para o país e mesmo politicamente para ele.